Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma aulinha sobre protozooses. Nós falamos na aula anterior sobre a leishmaniose, que é uma doença transmitida por um mosquito. Então eu lembrei a vocês que o mosquito é um animal que tem o maior número de mortes associadas a ele. Né? Por quê? Ele não vai ser o causador de uma morte, não vai matar ninguém, mas ele é um importante transmissor de doenças. E por exemplo, transmitindo vírus, como o vírus da dengue, como o vírus da febre amarela, transmitindo protozoários também. Então, nós falamos de leishmaniose, temos uma outra doença hoje que é o grande exemplo disso, que é a malária. Beleza? A malária é uma das doenças que mais mata a gente nesse mundo. Na verdade, das protozooses que existem, ela é a protozoose que mais mata. São milhões de pessoas que morrem todos os anos por causa de malária. Então não é à toa que essa protozoose ela é a mais importante em termos de vestibular. Beleza? Então você não pode esquecer. Se você esquecer todas as protozooses desse mundo, não se esqueça de malária. Ok? E é por esse motivo também que essa não dá para ser uma microaula, uma aulinha tão pequenininha como eu estava fazendo de 3, 4, 5 minutos. Vamos falar um pouquinho mais. Por quê? Você vai ter que saber também do ciclo da malária. É importante, o vestibular cobra essa doença porque é a protozoose simplesmente que mais mata no mundo, ok? Também conhecida como maleita, né? Enfim, mas muito mais conhecido como malária. Gente, então vamos lá. Causador da malária é um protozoário que não tem nenhuma estrutura de locomoção. Portanto, ele é um esporozoário ou apicomplexa. Beleza? São os protozoários que não têm estrutura de locomoção. Nós já falamos aqui de sarcodíneos, já falamos de flagelados. Esse é um cara esporozoário, ou seja, não tem estrutura de locomoção. E o protozoário é o plasmodium. Então se liga que tem um nome importante que é o Plasmodium falciparum. Beleza? Esse aqui. Plasmodium falciparum é o cara mais importante para você lembrar no vestibular. Porque é um cara que está associado à forma mais letal da doença, que é bastante comum aqui no Brasil e na América do Sul. Mas existem outros plasmodiums por aí, outros plasmódios, né? É o Plasmodium vivax, o Plasmodium malaria, o Plasmodium ovale. Então temos outros plasmódios que também podem causar a malária, mas vale a pena você lembrar desse nomezinho aí, Plasmodium falciparum. Se você esquecê-lo no vestibular, você pode dar lá uma famosa migué, né? E coloca lá só o gênero, mas aí você tem que colocar o quê? Plasmodium sp, né? Porque esse sp aí significa o quê? É um termo genérico, você já está dizendo para o corretor que você sabe que tem várias espécies de plasmódio que podem causar essa doença, beleza? Não é só o Plasmodium falciparum, embora eu acho muito melhor você lembrar do Plasmodium falciparum, ok? Que mais? Como é que você tem a transmissão dessa doença? Então, você tem a transmissão dessa doença através de um mosquito. Nesse caso, não é o mosquito palha, mas sim o mosquito prego. Né? O mosquito palha a gente falou na aula 3 aqui, que era o causador da leishmaniose. Agora é o mosquito prego. De novo, um nome popular, só para você saber que existe, mas é mais importante você lembrar do nome Anopheles, ok? Então, o nome Anopheles é o nome científico, é o gênero, e de novo a gente pode colocar assim, né, ó, Anopheles sp. Porque ao colocar Anopheles sp, o que a gente está dizendo? Que a gente sabe que o gênero é Anopheles e que tem várias espécies desse mosquito Anopheles que são capazes de transmitir essa doença, tá ok? Então, mosquitinho do gênero Anopheles, certo? Quais são os sintomas dessa doença? É aí que está a grande questão. Você tem muitos sintomas dessa doença, mas você tem alguns sintomas que são clássicos. O primeiro deles é a febre. Pô, professor, mas febre, qualquer doença dá febre. Eu tive dor de garganta e eu fiquei com febre. É verdade. Só que a febre da malária é uma febre muito peculiar, né? Porque ela é uma febre extremamente alta. É muito raro o cara ter malária e ter uma febre abaixo de 40 graus, por exemplo. 40 graus, 41 graus, é aquela febre que o cara começa a ter delírios, né? O cara começa a ficar muito doido, começa às vezes a ter convulsões, né? Tem alucinações, começa a ver gnomos, fadas, Palmeiras campeão do mundo, né? Então o cara começa a ficar meio doidão. E é bastante perigosa, porque a temperatura corporal interna de um ser humano ela não pode passar muito lá dos 42 graus, porque você começa uma desnaturação também nas suas proteínas, e isso pode levar à morte, certo? Então ela pode matar já dessa forma, por causa de uma febre extremamente alta. Fora isso, essa febre tem outra peculiaridade. Ela é uma febre intermitente. O que quer dizer intermitente? Ela vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Até que uma hora você que vai
e não volta, né? Ou volta, não sei. Nunca fui para saber. Mas esse aqui é o grande ponto, uma febre que ela vai e volta. Você acordou com uma febre de 40 graus, está lá morrendo, tá péssimo, horrível, não consegue nem se mexer direito. Passam algumas horas, chega lá para a hora do almoço, você não tem mais febre. Tem outros sintomas, mas febre passou, sua temperatura está normal. Aí passa aquele dia, passa um segundo dia, e eis que ao terceiro dia, o que acontece? A febre volta. Febre de Jesus, né? Terceiro dia, voltei, galera. Né? Então a famosa febre de Jesus. 3 dias ela vai voltar. Isso se for o caso do Plasmodium falciparum que eu falei para vocês agora, que é o quadro mais comum. Então o que nós chamamos de febre terçã, se repete a cada 3 dias. Algumas espécies de Plasmodium podem causar febre quartã, ou seja, o ciclo é a cada 4 dias, beleza? Então essa febre intermitente, febre terçã ou febre quartã, de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias. Esse é um sintoma típico, clássico de malária, ok? Fora isso, o cara vai ter cansaço, dores no corpo, anemia, fraqueza e, evidentemente, ele pode morrer. Outra questão comum é que a malária pode deixar você com a pele amarela, né? Ficar amarelado, é o que nós chamamos de icterícia, ok? Então, pele amarelada é icterícia, fica parecendo um Simpson, né? A pele amarela mesmo. E outra coisa é a famosa hepatosplenomegalia. Diga rápido. Hepatosplenomegalia. 3 vezes. Hepatosplenomegalia. Hepatosplenomegalia. Megalia é de grande, né? Hepato remete a fígado. Espleno se refere ao baço. Então, hepatosplenomegalia significa exatamente que o cara fica com o fígado e com o baço inchados, grandes, beleza? Tá, tudo bem, professor, mas eu vou decorar esses sintomas todos? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, não fica decorando coisa, já tem coisa demais para decorar. É importante a gente entender. E aí que entra a grande questão do ciclo. Então, para a gente fechar e entender esses sintomas, é importante a gente entender o ciclo da doença. Então, é agora que você precisa de um pouquinho mais de atenção. O que vai acontecer? Assim que o protozoário entrou no seu organismo, ele vai diretamente para o seu fígado. E lá ele vai se instalar, vai se reproduzir assexuadamente, e é por isso que nós chamamos esse cara de criptozoito, ok? Esse cara chamado criptozoito está se reproduzindo assexuadamente lá no seu fígado. Vai gerando novos organismos, novos protozoários, que vão infectando outras células hepáticas e o ciclo continua lá. Porém, uma boa parte desses criptozoítos saem do fígado, vão para a corrente sanguínea e vão parasitar exatamente as suas hemácias, glóbulos vermelhos do sangue, eritrócitos, como você quiser chamar. Beleza? Então, são parasitas de hemácias, basicamente. E entram ali e se reproduzem assexuadamente. Ok? E dentro de 3 dias, você tem uma reprodução completa desses caras, você tem tantos caras dentro dessas hemácias que as hemácias se rompem e esses protozoários caem na corrente sanguínea. Olha a explicação para a febre aí. É a hora que o seu organismo percebe a presença do protozoário no seu sangue, é a hora que você tem elevação da temperatura, que é uma tentativa de eliminar esse cara do seu organismo, certo? Mas, ao sair das hemácias, eles vão entrando em outras hemácias, e outra, e o que acontece daqui a algumas horas? Você não tem mais nenhum protozoário lá passeando pelo plasma sanguíneo, estão todos escondidinhos dentro das suas hemácias, a febre vai desaparecer, beleza? E lá vão se reproduzir novamente, e ao longo de 3 dias, o que vai acontecer? Um novo rompimento de hemácias e um novo pico de febre. Percebeu? Então essa é a questão da febre. À medida que você vai perdendo hemácias, o que vai acontecendo? Outro sintoma, anemia. Então você está perdendo hemácia, você vai ficar anêmico. À medida que você fica sem hemácia, qual é a grande função da hemácia? Transporte de oxigênio para suas células, então para elas produzirem energia. Olha a fraqueza aí. Por que você vai começar a ficar fraco? Vai começar a ficar fraco porque você está ficando sem hemácias. Então, anemia, fraqueza, ok? Além disso, o próprio rompimento das células hepáticas libera um bile na corrente sanguínea. E a própria hemoglobina que deixa seu sangue vermelho, quando ela está fora da hemácia, que se rompeu, ela é quebrada em outras molequinhas menores, como a bilirrubina e a biliverdina. E essas molequinhas elas vão impregnando na sua pele e vão deixando sua pele com aquele tom amarelo esverdeado, né? Aquela pele amarela fica parecendo um Simpson. Beleza, pessoal? Então tá aí a explicação para a icterícia também. E quem é que vai ter que processar isso tudo, metabolizar isso tudo, cuidar de eliminar, filtrar, tirar micro-organismos, restos de hemácia, restos de hemoglobina e tudo mais? Basicamente, o seu fígado é um órgão associado a desintoxicar o seu organismo e o seu baço, que é um órgão do sistema imunológico. Por isso que eles vão ficando sobrecarregados e aí você tem a hepatosplenomegalia, o aumento, o inchaço do fígado e do baço. Beleza?
Então tá aí a explicação para os principais sintomas. Bom, essas hemácias são rompidas, liberam novos merozoítos que vão contaminar outras hemácias, mas lembrando que esses caras também geram uma outra forma, que são os gametócitos, ok? Os gametócitos ficam ali pelo plasma sanguíneo e quando o mosquitinho pica uma pessoa que tem malária, o que acontece? Ele acaba ingerindo esses gametócitos que dentro do organismo dele vão se converter em gametas. O que acontece quando os gametas se encontram? Masculino e feminino. Fecundação. Fecundação, dentro do tubo digestório do mosquito vai formar o zigoto. O zigoto vai ficar fixado na parede interna do estômago desse mosquitinho e ali você vai ter um desenvolvimento. Quando esses caras nascem, né, quando eles deixam de ser um zigoto, eles vão atravessar a parede do estômago desse mosquito, ok? E eles vão atravessar pela corrente sanguínea, vão chegar até as glândulas salivares desse mosquito, na forma agora de esporozoítos, beleza? Então esses esporozoítos chegam às glândulas salivares do mosquito. Olha que sacada, que estratégia evolutiva fantástica, né? Porque o mosquito, quando ele pica você, ele injeta a saliva dele. A saliva dele tem anestésico, a saliva dele tem anticoagulante, para evitar que seu sangue coagule enquanto ele está sugando seu sangue, então ele injeta a saliva. Ao injetar a saliva, os esporozoítos estão lá na saliva, nas glândulas salivares, são injetados, chega uma outra pessoa, chega um novo hospedeiro, ok? Lembrete rápido, pessoal, hospedeiro definitivo nessa doença é o mosquito, lembra? O que define um hospedeiro definitivo? É o hospedeiro onde ocorre a reprodução sexuada do parasita. Então, gameta, gameta, fecundação, formação de zigoto, o mosquito é o hospedeiro definitivo. No ser humano, lembra, nas hemácias, você tem reprodução assexuada, portanto, o ser humano é o hospedeiro intermediário, ok? Então, assim a gente fecha o ciclo e entende também os sintomas. O que é que falta falar? A parte mais fácil. Doença transmitida por mosquito, a profilaxia é praticamente a mesma, sempre, não é? É o combate ao mosquito, ou seja, evitar deixar água parada, que é onde o mosquito bota os seus ovos e se reproduz. Uso de inseticida contra o mosquito, uso de repelente, uso de telas nas janelas, nas portas, para evitar que você seja picado por esse mosquito. Tudo bem? Uma pergunta comum para a gente fechar. Em geral, o cara que pica você não é um mosquito, é a mosquita. Claro que não existe esse termo, é um mosquito fêmea, mas é exatamente esse cara que vai te picar. Os mosquitos, em geral, são animais fitófagos, ou seja, se alimentam de seiva de planta. Mas as fêmeas, pelo menos uma vez na vida, elas vão ter que se alimentar de sangue, que é um líquido com mais nutrientes, ela vai precisar produzir ovos, ela precisa disso pelo menos uma vez na vida dela. Então, se tem um mosquito picando você, é a fêmea. Então, no caso, é bem comum as pessoas perguntarem, mas eu ouvi falar que é a fêmea do mosquito. Geralmente é assim que acontece, quem pica você é a fêmea, ok? Então, é a fêmea do mosquito Anopheles. Tudo bem, pessoal? Combate, profilaxia é principalmente evitar água parada e as outras medidas que a gente já citou. Tá bom? Então, essa aulinha ficou um pouquinho mais longa, mas você tem que lembrar desse ciclo, tá bom? Lembra dos esporozoítos nas glândulas salivares do mosquito, lembre-se dos criptozoítos no fígado humano e lembre-se dos merozoítos nas hemácias, ok? É um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais chatinho, tem nomezinhos um pouco mais complexos aí, mas vale a pena lembrar, eu disse lá no início, principal protozoose que você não pode esquecer é a tal da malária, tá bom? Valeu pela atenção, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau!